Bom dia, pessoal. Nós vamos dar início então ao nosso estudo, que hoje vai falar sobre vínculos que nos predispõem à queda, vínculos interiores com determinados pecados, seja a nível de comportamento ou de atitude, que nos predispõem à queda. E isso vem explicar porque muitas pessoas caem, saem, enfraquecem no caminho do Senhor. Eu espero que esse estudo seja uma grande bênção na sua vida, porque também nele nós vamos aprender a romper com determinadas atitudes que nos vinculam a uma predisposição e que o diabo tem aproveitado para nos derrubar. Que Deus te abençoe, tenha um bom aproveitamento. Destruindo vínculos, então, é o título do nosso estudo nessa manhã de escola dominical. E nós vamos começar com o texto lá em Josué, capítulo 7, que é o capítulo que conta a história de Acã. Acã, não é isso? O que Acã fez? Acã desobedeceu uma ordem, trouxe derrota para uma nação, para sua família toda, para sua vida. Por quê? Porque Acã, ele escondeu algo que Deus havia proibido. Ele roubou e escondeu na sua tenda, na sua casa, e aqui simbolizando na sua vida, aquilo que Deus havia proibido. E isso trouxe derrota não só para a nação, mas para a família dele e para ele também. O texto ele é muito longo e nós vamos apenas fazer menção do capítulo, né? Capítulo 7 do livro de Josué, que você pode então abrir a sua Bíblia e ficar com ela aberta nesse capítulo, que vez ou outra nós faremos menção desse texto. A palavra vínculo, o significado dela é de algo que liga, algo que prende, né? Algo que faz ligação, né, entre duas ou mais partes. E aí nós vimos a história de Josué, voltando aqui. Deus mandou, depois da grande vitória sobre Jericó, uma vitória extraordinária, Deus fala agora para tomar Ai. Entretanto, Ai, comparado com Jericó, era uma força militar irrisória, fraca. Eles não tinham praticamente força militar comparado com a força de Jericó. Ao ponto que somente 3.000 homens sobem para lutar contra Ai e são derrotados, né? Mas por causa do pecado de Acã. Aplicando isso para as nossas vidas, as derrotas vêm, derrotas morais, as derrotas, as quedas, o enfraquecimento na fé, o abandono, muitas vezes, da fé, do caminho, vem por causa exatamente de coisas que estão guardadas dentro das nossas vidas e que não podem estar, que estão nos vinculando. Pecados que estão guardados em nossas vidas e não poderiam estar. E aqui isso vai desde o nível comportamental consciente até o nível inconsciente, que é o nível da atitude. Não é só o comportamento que é pecado. A atitude também é pecaminosa. Se a atitude é pecaminosa, o comportamento
será pecaminoso. Então, se alguém, por exemplo, teve uma vida devassa antes de converter, uma sexualidade intensa com vários parceiros ou parceiras, e ele se converte, mas nesse processo de conversão, essa pessoa ela não se desvincula da aceitação com aquele tipo de vida que teve. Até parece estranho alguém converter e não se desvincular, mas acontece sim, de alguém se converter e não ter sido tratado ainda no processo da santificação de alguma área da vida que está muito escondida e até a nível inconsciente a pessoa ela não rompeu com aquele tipo de coisa. Isso é, lá no fundo ela ainda convive com aquilo, acha legal aquilo, mas está num nível tão profundo que ela não percebe, ela não tem essa percepção. E então ela está aberta para aquilo, a vida dela está aberta para aquilo. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Isso em todas as áreas das nossas vidas. Portanto, então, existem pecados que são comportamentais. Eu sei que eu estou mentindo, eu tenho a prática, eu estou mentindo, eu sei, eu estou escondendo alguma coisa, eu sei, eu estou traindo, eu sei, eu furtei, eu sei. E existem pecados a nível de atitude, que na maioria das vezes eu não sei que eu tenho essa atitude, ou essa passividade, ou essa abertura para essa determinada coisa. Eu preciso saber disso. E é claro que a gente vai ver como que nós podemos saber disso daí, como tratar. Mas Deus conhece não só a nossa prática, como também conhece a nossa intenção ou a nossa atitude. Não há como esconder de Deus. Não há como nós cavarmos em nossa vida um buraco, escondermos as nossas capas, o nosso ouro e a nossa prata. Não tem como fazer isso. Deus sabe. Nós conseguimos esconder dos outros, às vezes conseguimos até negar para nós mesmos que aquilo é errado, mas para Deus, diante de Deus, ninguém consegue e nem conseguirá esconder coisa alguma. Agora é importante notar, isso aqui é muito importante, todo o processo de libertação e então posterior crescimento, porque o crescimento ele é interrompido pelo pecado, por esse tipo de vínculo pecaminoso que nos amarra e não nos deixa prosseguir. Então, todo o processo de libertação e posterior crescimento, ele precisa estar livre de qualquer vínculo com o pecado, seja a nível comportamental, seja a nível intencional, de atitude. Precisa. A nível comportamental, é preciso abandonar aquela prática. A nível de atitude, é preciso, então, recondicionar a mente com novos valores, com novos princípios, romper com aquele tipo de predisposição, de pressuposto, de pré-ato, né? De atitude, romper, ver nela algo pior do que a prática, mais pecaminoso que a prática. Porque é por causa das atitudes pecaminosas que nós praticamos os pecados. Se não houver uma libertação disso daí, o crescimento não vai continuar. Então, as capas de Acã, isto é, o fato de nós convivermos, aceitarmos na nossa vida e não nos predispormos para romper com certas atitudes,
né? De certa forma, um certo grau de consciência todos nós temos, que nós aceitamos aquilo, convivemos com aquilo a nível atitudinal. Se nós não rompermos, são portas abertas para o diabo atuar em nossas vidas. Agora, notem bem que Acã cometeu um erro, escondeu algo, e nós nem sabemos se ele escondeu da família. E a família toda, ela pagou pelo erro de Acã. Muitas vezes um pecado que nós escondemos, seja a nível de comportamento, a nível atitudinal, nós poderemos trazer derrota para nós e para toda a nossa família. Então é necessário que a gente olhe bem essa questão aí, ok? O salmista, ele faz aquela famosa oração, pede para que Deus possa enviar a sonda dele, o Espírito dele, né? Nas profundezas mais misteriosas do ser. E ver, ele pede a Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim. Então, a nível comportamental, Davi está dizendo para Deus, prova-me, Senhor, prova-me. E conhece os meus pensamentos, porque a nível comportamental eu sei o que eu ando pensando, eu sei o que eu ando intencionando, eu sei o que eu ando fazendo. Mas pode ser que lá, né, na esfera das atitudes, eu não tenha consciência de alguma atitude pecaminosa que foi desenvolvida em mim, alguma predisposição, algum pressuposto, algum pré-ato, alguma atitude pecaminosa. Vê se há em mim. Porque o Senhor pode ler além do que nós podemos, ou pode ver muito além do que nós humanos podemos. Vê se há em mim alguma atitude ruim, má. Me livre dela, Senhor. E vamos refazer essa atitude por atitudes melhores. Os vínculos precisam ser quebrados, porque se nós estamos vinculados a alguma predisposição para algum tipo de abordagem, ou de prática pecaminosa, ou de pensamento, ou de ideologia, ou seja lá o que for, que não vá de acordo com a natureza, os princípios de Deus, a palavra de Deus, nós estamos presos àquilo, a qualquer hora podemos cair nesse laço. O nosso laço não será o diabo, o nosso laço será o nosso pecado. O nosso pecado sempre será o nosso laço. A nossa fraqueza sempre será o nosso laço, no qual nós iremos cair. O diabo apenas vai preparar todos os ornamentos e os estímulos para que nós possamos cair nessa fraqueza que somos nós. Então, se a gente deixa algum sentimento, né, de aquiescência escondido dentro de nós, nós convivemos com aquilo, né? Poderia dar muitos exemplos, por exemplo, na sexualidade, a gente sabe que não deve estar aberto para determinada visão da vida, né? Principalmente com respeito ao sexo oposto, mas a gente deve estar muito bem firmado no princípio de Deus, de fidelidade interior ao nosso cônjuge, de compromisso único. Agora, se a gente está aberto a possibilidades de outros compromissos, se a gente está aberto, eu estou aqui com meu cônjuge, mas é aquela história, né, dos dois passarinhos.
eu estou aqui, mas deixa eu já também ficar de olho ali, porque se esse aqui voar, eu pego o outro. Essa é uma abertura de infidelidade. É uma atitude pecaminosa. E isso pode ser o meu laço. Pode ser o meu laço. Então, se eu tenho também na área da sexualidade qualquer abertura, que eu consinto com ela, eu convivo com ela, ela está dentro de mim, qualquer tipo de abertura de que a mulher é algo desejável e toda mulher precisa ser desejada, eu vou desejar todas as mulheres. Eu vou olhar para todas, eu vou querer a todas, eu vou ter fantasia com todas. Porque há na raiz uma atitude pecaminosa. Deus falou, Jesus falou nessa área da sexualidade que desde o início Deus criou homem e mulher. É um para o outro. Fidelidade é um para o outro. Não é um para muitas. Não é uma para muitos. Um para o outro. É a fidelidade. Essa deve ser a atitude. E quando essa atitude está fechada dentro de nós, podem passar 1000 do lado, podem mexer 1000 do lado, porque há uma atitude dentro de nós. Então, se nós deixamos que algo, convivemos com algo, consentimos com algo, ainda que não pratiquemos, dentro de nós, nós estamos simplesmente reforçando uma atitude pecaminosa que poderá ser o nosso laço. Poderá ser o nosso laço. E então, Salomão vai nos dizer que aquele que encobre as suas transgressões, que é Acã, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso foi Acã, né? Salomão disse a respeito de coisas encobertas, coisas escondidas, né? Seja a nível consciente ou seja a nível atitudinal, como eu acabei de falar agora há pouco. Então, quem encobre jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia, não só o perdão, mas alcançará a libertação daquilo que está nos embaraçando de correr a carreira da fé que nos está proposta em Cristo Jesus. É isso daí, né, que Deus está nos falando. Nós podemos pecar, e geralmente pecamos a nível público, a nível individual e a nível secreto, né? Cometemos algo que o público fica sabendo, ou alguma ofensa a um irmão diretamente que ninguém ficou sabendo, e há pecados que são só nós sabemos, e há até atitudes pecaminosas que até nós talvez não tenhamos conhecimento, consciência plena daquilo, né, ao que Davi orou, ver se há em mim algum caminho mau. Eu falei sobre isso, mas o fato é que em todos os níveis nós precisamos romper com o pecado, romper com ele, seja ele a nível comportamental, público, individual, secreto, seja ele a nível atitudinal. A cura vem com o rompimento. Se nós não rompermos, não haverá crescimento e nós estaremos nos predispondo para a queda. Com certeza, nós estaremos nos predispondo para a queda. Talvez a queda ela não venha rápido, mas a queda vem. A queda vem. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. E a palavra roubar significa minar, tirando aos poucos. Talvez nós até possamos pensar, isso não vai trazer problema para mim não, isso aí eu tenho simpatia com isso, mas não vou fazer isso nunca não, e tal, né? Mas atentemos bem que o diabo vai tirando aos pouquinhos, ele vai minando até que aquilo acontece.
Israel, né, não pôde resistir aos seus inimigos, porque estava escondendo algo errado na casa de Acã. Perdeu feio a batalha por uma cidade, Ai, uma cidade fraca, comparada com Jericó. Mas Deus não deu a vitória, por quê? Porque estava algo pecaminoso. Agora, se a gente fosse entrar no campo aqui da teologia da prosperidade, né? As pessoas ficam pedindo prosperidade para Deus, crescimento e tal. Vejamos que não pode haver prosperidade em nossas vidas, e a prosperidade sob a perspectiva do reino de Deus não é dinheiro, nem bens, nem carros, nem mesmo saúde e nem longevidade. A prosperidade sob a perspectiva do reino de Deus é a salvação e é caminhar com Deus, usufruir do perdão de Deus, da companhia de Deus, do seu povo, da comunhão, da santidade. Essa é a verdadeira prosperidade sob a perspectiva do reino de Deus aqui na terra. Os bens reais receberemos lá na Nova Jerusalém. Os bens. Lá, o que há de mais caro aqui é material de fazer calçamento de rua lá. As ruas são de ouro, né? É claro que isso não é literal, mas só quer mostrar o seguinte: o que é mais caro aqui, lá é como pedra, fazer rua. Então, os bens mais preciosos que temos aqui, lá não tem valor nenhum, porque os bens de lá são infinitamente maiores e melhores do que as riquezas desse mundo aqui, dessa terra. Então vejamos que a maior alegria é realmente estar nos braços, né, do nosso querido Deus. Eu sei que nenhum de nós poderá dizer que não tem pecado, que não temos cometido pecados. Todos nós pecamos e vamos pecar até o fim. O pecado vai estar em nós até o fim e nós vamos pecar até o fim da nossa vida. Mas Deus nos chama com um desafio. Após a recriação do ser, o novo nascimento, o pecado, nós não somos mais escravos do pecado. E nós podemos ir rompendo com toda a poluição que o pecado deixou em nós, podemos ir rompendo com ela através das decisões certas em seguir o caminho de Deus. Então nós vamos rompendo com aquelas atitudes pecaminosas, com aqueles comportamentos pecaminosos. Isso vai nos trazendo crescimento e graça cada vez maior. Vejam bem essa lâmina aqui, esse slide, e atentem bem para esse texto aqui, olha. Jesus falou que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares procurando uma casa para entrar. E quando ele volta, se ele encontra aquela casa vazia, o que ele faz? Ele vem, traz 7 piores. Vejam bem, notem bem, essa casa aqui simboliza uma vida que tinha vários hábitos pecaminosos, mas essa pessoa se converteu, né? Ela mudou de vida, mas ela ainda deixou alguns hábitos. Tem uma sacola ali, uma bolsa, uma bag pendurado na janela, tem alguma coisa ali, uma sacola, um tamborete, algumas coisas que poderiam simbolizar o pecado. Ela não quis abrir mão daquilo. Isso é que eu chamo de atitudes, atitudes pecaminosas. Ela não quis abrir mão.
Pode ser que vai passar a vida toda, nunca vai ter problema, mas pode ser que o diabo vai usar aqueles vínculos ali, aquela abertura, aquela predisposição, aquela aquele comportamento atitudinal, para usar isso como isca, para colocar uma isca para a pessoa cair. E muitos têm caído por causa de pequenas coisas, pequenas bolsas, pequenos tamboretes, pequenas atitudes pecaminosas. Tem muita gente que abandonou os pecados, os grandes pecados, e caem por causa de coisas pequenas. E vejam bem, elas não colocaram, né, no lugar daqueles grandes pecados que elas venceram, elas não colocaram uma nova atitude, novos princípios, novos valores para fortalecer e criar novas atitudes e novos comportamentos. Ela não faz mais aquilo, mas ela não ocupou a vida dela com novos valores, com novos princípios. E quando o inimigo, então, sabendo disso, ele vai dizer, olha, já que ela não substituiu, né, os antigos pecados, não estão lá mais, não há mais atitude para eles, mas há alguns vínculos ali de pequenas coisas que podem ser usadas para colocar iscas para essa pessoa cair. E evidentemente que a palavra de Deus diz que um abismo chama o outro. Um abismo chama. A pessoa não colocou no lugar de atitudes pecaminosas para grandes pecados novos valores, não recondicionou, né, não recriou novos valores e princípios, o inimigo pode voltar realmente, a queda pode ser terrivelmente grande. E é por isso que quando nós rompemos com determinado tipo de pecado, é preciso então colocar no lugar daquilo novos valores, novas atitudes, novos hábitos, para que não sejamos pegos pelo nosso inimigo. Para vencer e destruir vínculos que podem ser laços nas nossas vidas, nós realmente precisamos de um coração novo, de uma nova disposição, novos valores, espíritos inabaláveis. É necessário que haja um rompimento com atitudes pecaminosas. Na área da sexualidade, eu sou só para minha esposa. Na área financeira, eu só vou gastar o que eu trabalhar. O que não é meu, não é meu, é do judeu, não é isso? O que é meu é o que eu trabalhei, e é isso que eu vou gastar de conformidade com o que eu tenho. Eu não vou dar passos maiores do que as minhas pernas. Na área do relacionamento, muitas pessoas têm uma atitude sádica. Elas precisam se conscientizar. É necessário que alguém chegue a essas pessoas e mostre para elas, algum amigo, algum irmão, um pastor, um presbítero, e mostre claramente. Muitas pessoas não chegam porque elas têm medo da reação que a pessoa vai ter, e muitas vezes a reação é horrível. Muita gente não gosta mesmo que você fale que ela tem esse defeito. Outras agradecem. Né? Quem realmente está buscando uma ação de Deus, agradece quando alguém vem e fala. Agora, eu vou concluir dizendo o seguinte: por mais que nós modifiquemos valores, princípios, isso vai ajudar muito, mas é necessário que nós tenhamos um coração novo e puro, que vem com o novo nascimento. Senão vai ser só remendo, vai ser só o homem velho remendando aqui, o seu tecido velho, houve uma rotura,
Então vem remenda, houve outro remenda, mas o pano é velho, tudo é velho. Davi pede para criar, Deus cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E eu quero dizer que sem um novo nascimento, tudo vai ser remendo de roturas velhas. É necessário que nós peçamos a Deus que nos conceda um novo nascimento. E então, aí sim, aí trabalhar valores, princípios, refazer atitudes, recondicionar a mente dentro dos valores e da visão de Deus, né? Realinhar a nossa visão com a visão de Deus, as nossas atitudes com os valores de Deus, enfim, seguindo esse caminho aí. Estamos chegando no final, queremos desejar a todos que Deus realmente abençoe a sua vida e até a próxima, querendo Deus.